Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu meio todos os que fazem outros pecados, que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, alguns elementos desse texto que ouvimos. Primeiro, o texto inicia dizendo: Jesus deixou as multidões e foi para casa. A imagem da casa de Jesus. A igreja primitiva devia se sentir a casa de Jesus. A igreja é a casa de Jesus. A igreja é o lugar onde nós experimentamos a intimidade do Senhor. A igreja é o lugar onde nós experimentamos o seu amor. A imagem da casa que remete à intimidade, remete à vida da família. A igreja é esta casa também onde nós devemos experimentar a presença amorosa do Senhor, onde nós devemos viver da presença do Senhor. E continua o texto do Evangelho: seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Agora Jesus vai explicar para os discípulos a parábola do joio. Jesus tinha contado a parábola do joio e os discípulos pedem agora que Jesus lhes explique a parábola. A parábola, amados e amadas de Deus, a linguagem da parábola, ela vela e ela desvela, porque a imagem ela tem essa facilidade de velar e ao mesmo tempo de desvelar. Aqui Jesus explica então a parábola para os discípulos. Explicar a parábola significa dizer, colocar os discípulos na dinâmica do reino. Se os discípulos não entendem a parábola, eles não conseguem entrar nos mistérios do reino. Então Jesus faz com que os discípulos entrem nos mistérios do reino de Deus. Então Jesus agora explica a parábola. É interessante alguns elementos da explicação que Jesus dá. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. A boa semente que cresceu, a boa semente que frutificou, a boa semente que deu frutos bons. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Amados e amadas de Deus, a grande graça que devemos pedir diante desse texto é sempre a graça de sermos boa semente. O encontro com Jesus, o encontro com a palavra de Jesus, ele deve ir cada vez mais eliminando o mal que possa existir na nossa vida, o mal que possa existir no nosso coração, o mal que ainda possa existir na nossa existência. Ele deve sempre ir transformando o mal em bem. O encontro com Cristo deve transformar a nossa vida. O encontro diário com a palavra deve transformar a nossa vida, a nossa existência. Deve ir tirando o mal que existe em nós e deve ir convertendo o nosso coração em bem. E a parábola diz ainda um elemento que vale a pena salientar: a questão da possibilidade da rejeição. O mal ser lançado fora, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. A possibilidade da rejeição. Amados e amadas de Deus, que esta parábola nos ajude a nos comprometermos verdadeiramente com o bem, nos comprometermos com o reino de Deus.
Deixo aqui a minha bênção para a nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.